Shalom, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias Yeshua, esteja sobre a sua vida. Eu sou o Bispo Rinaldo, líder do Ministério Tesouros Eterno, Casa de Oração. Estamos vivendo a jornada de 60 dias, das ruínas ao perdão, uma caminhada de transformação, reconstrução e retorno ao coração do Eterno. Nos episódios anteriores, reconhecemos as ruínas, celebramos o consolo de Deus, aprendemos como a disciplina, removemos os escombros e preparamos o nosso coração para a reconciliação. Também compreendemos que tu beave, que o Eterno não deseja deixar seu povo permanentemente assentado sobre as cinzas. Ele nos chama ao amor, à unidade e ao recomeço. Agora seguimos avançando, compreendendo que Deus não deseja nos deixar presos às perdas. Ele quer reconstruir nossa vida, nossos relacionamentos, nossa família, nossa comunhão com Ele. Entretanto, todo novo começo traz consigo uma grande responsabilidade. Não basta receber uma nova oportunidade. Precisamos possuir um coração preparado para administrá-la. Por isso, no 16º dia do mês de Ave, somos conduzidos a uma área mais profunda da reconstrução, a cura da raiz do orgulho. Não podemos construir uma vida saudável sobre o fundamento dominados pela arrogância. Podemos reformar a aparência, reorganizar nossas atividades, iniciar novos projetos e até aprender uma nova linguagem espiritual. Porém, se o coração continuar atribuindo a si mesmo aquilo que recebeu do Eterno, a nova construção jamais nascerá comprometida. O orgulho é uma raiz perigosa, porque nem sempre aparece como ostentação, arrogância explícita ou desejo público de grandeza. Às vezes ela se manifesta na dificuldade de receber correção, na necessidade de controlar tudo, na incapacidade de pedir ajuda, na resistência de admitir um erro, no desejo constante de reconhecimento, na tristeza que sentimos quando outra pessoa recebe a honra que esperávamos, ou ainda na ingratidão que apaga da nossa história aqueles que contribuíram para chegarmos até aqui. Uma pessoa pode falar de Deus, ensinar as Escrituras, ocupar uma posição importante e ainda assim cultivar relacionamentos silenciosos e uma convicção de que tudo depende dela. É possível declarar com os lábios que o Eterno é a fonte, enquanto o coração vive como se fosse autossuficiente. A humildade bíblica, porém, não significa negar o nosso valor. Não significa falar de nós mesmos, esconder capacidades legítimas ou recusar responsabilidades por medo. Humildade não é considerar-se inútil. Humildade é enxergar-se com verdade diante do Criador. É poder dizer: eu possuo capacidade, mas não sou a fonte delas. Tenho responsabilidades, mas continuo dependendo do Eterno. Posso liderar, posso ensinar, posso trabalhar e realizar, mas tudo aquilo que recebi precisa tornar-se instrumento de serviço. A humildade não nega seus dons. Ele apenas se recusa a transformar seus dons em um altar para o próprio ego. O dia 16º de Ave não possui uma festa bíblica específica, nem uma celebração universal estabelecida pela Torá. Contudo, sua posição dentro da nossa jornada é muito significativa. Ele vem imediatamente depois de Tu B'Av, um dia associado na tradição judaica à alegria, à reconciliação, à unidade comunitária
e aos novos começos. Depois da celebração, vem a responsabilidade. Depois de receber uma nova oportunidade, precisamos perguntar: com que coração administraremos aquilo que o Eterno está restaurando? É possível receber uma bênção e transformá-la em um motivo de orgulho. É possível vencer uma batalha e esquecer quem concedeu a vitória. É possível receber reconhecimento ou conhecimento e começar a desprezar quem ainda está aprendendo. É possível alcançar prosperidade e olhar com superioridade para quem ainda enfrenta dificuldades. É possível receber autoridade e esquecer que toda autoridade bíblica existe para servir, para proteger, para orientar e para prestar contas ao Eterno. Por isso, a mensagem deste dia é clara. O novo começo somente permanecerá saudável quando for sustentado por um coração humilde. Não basta sair das ruínas, precisamos abandonar as mentalidades que poderiam produzir novas ruínas. Não basta restaurar os relacionamentos exteriores, precisamos tratar o orgulho que nos impede de pedir perdão, ouvir o outro e reconhecer nossa própria responsabilidade. Não basta receber uma nova oportunidade financeira. Precisamos curar a autossuficiência que nos faz acreditar que nossos recursos existem apenas por causa da força das nossas mãos. A reconstrução exterior precisa ser acompanhada por uma transformação interior. É exatamente nesse ponto que a Torá nos encontra em Deuteronômio 8. Israel estava diante de uma grande transição. O povo deixaria a experiência do deserto e entraria em uma terra de plantações, de casas construídas, de rebanhos e abundância. Durante o deserto, a dependência era evidente. O maná descia, a água era providenciada, a nuvem guiava de dia, a presença do Eterno conduzia o povo. Mas na terra prometida, Israel plantaria, colheria, construiria casas e multiplicaria seus recursos. O perigo apresentado por Moisés não era a prosperidade em si. A Torá não condena o alimento, não condena ter casa, não condena o trabalho produtivo, não condena a multiplicação dos recursos. A Torá não condena o crescimento. O perigo estava na interpretação que o coração poderia dar à prosperidade. Moisés advertiu que depois de comer, construir, multiplicar os bens e experimentar a abundância, o coração poderia elevar-se e esquecer do Eterno. A expressão hebraica de Deuteronômio 8,14 é Veran Levareha, que comunica a ideia de um coração que se eleva, tornar-se altivo e passar a enxergar suas conquistas sem reconhecer a fonte. Observe que a queda começa dentro do coração antes de aparecer nas palavras. Primeiro o coração se eleva, depois a memória espiritual enfraquece. Em seguida, a pessoa começa a contar sua história como se tivesse chegado sozinho. Até que, finalmente, surge a perigosa declaração de Deuteronômio 8,17. A minha força e o poder da minha mão me adquiriram essas riquezas. Talvez ninguém diga isso publicamente. Entretanto, essa declaração pode permanecer escondida dentro de pensamentos como: ninguém me ajudou. Tudo depende de mim. Eu sei mais do que os outros. Não preciso receber conselhos. As pessoas precisam de mim, mas eu não preciso delas. É nesse lugar silencioso do coração que a Torá acende a sua luz. A resposta da Torá, a autossuficiência direta. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá forças para adquirir riqueza. Isso não elimina a responsabilidade humana,
Israel precisaria plantar, colher, construir, organizar e administrar. A Bíblia não transforma a dependência de Deus em desculpa para a preguiça ou irresponsabilidade. A verdade bíblica mantém duas realidades juntas. Somos responsáveis por trabalhar, mas dependemos do Eterno, até para possuirmos capacidade de trabalhar. Nossa inteligência foi recebida, nossa saúde foi recebida, nosso tempo foi recebido, as oportunidades que surgiram em nosso caminho foram recebidas. A capacidade de aprender, preservar, administrar e produzir também foi confiada a nós. Até mesmo as pessoas que nos ensinaram, que nos corrigiram, que nos sustentaram e abriram portas fazem parte da provisão do Eterno em nossa história. O orgulho chama de propriedade absoluta aquilo que deveria ser recebido com confiança e responsabilidade. Na Bíblia, lembrar não significa apenas recuperar uma informação na mente. Lembrar significa permitir que uma verdade governe nossas atitudes. Quando Deuteronômio ordena, lembra-te do Senhor teu Deus, não está apenas dizendo, recorde que Deus existe. Não é isso. Está escrito, organiza sua vida, suas decisões, seus recursos e seus relacionamentos, reconhecendo que o eterno é a fonte. Uma pessoa pode mencionar Deus e, ao mesmo tempo, viver como se fosse autossuficiente. Para conhecer os mandamentos, mas esquecer-se deles quando o dinheiro aumenta. Pode ensinar sobre justiça e tratar trabalhadores com desrespeito. Pode falar sobre amor e misericórdia, mas resistir quando alguém aponta um erro em seu comportamento. O orgulho é uma forma de esquecimento espiritual. A gratidão, por sua vez, é uma forma de memória. Quando agradecemos, declaramos que não chegamos sozinhos. Reconhecemos que existiram mãos que nos ensinaram, sustentaram, aconselharam, corrigiram e ajudaram a abrir caminhos. Por isso, a ingratidão é uma das máscaras mais perigosas do orgulho. Ela reescreve nossa história, apaga a contribuição das pessoas e cria uma narrativa na qual fomos os únicos responsáveis por tudo que aconteceu. A Torá também trata dessa questão quando estabelece instruções para os reis de Israel. Deuteronômio 17, de 18 a 20, determina que o rei deveria ter consigo uma cópia da Torá e lê-la constantemente. O objetivo era que ele aprendesse a temer o Senhor, obedecesse os mandamentos e não elevasse o coração acima de seus irmãos. Observe este princípio. Quanto maior a autoridade, mais deveria ser a submissão à palavra. O rei possuía uma responsabilidade diferente, mas não pertencia a uma categoria humana superior. Ele continuava sendo irmão dos demais israelitas. A posição distinguia sua responsabilidade, mas não aumentava seu valor como pessoa. Esse princípio alcança líderes, alcança pastores, alcança professores, alcança empresários, pais, administradores e todos aqueles que exercem alguma forma de autoridade. A nossa categoria aumenta a nossa responsabilidade, mas não nos faz ser maior, superior aos demais seres humanos. A autoridade bíblica não é licença para humilhar, é responsabilidade para servir, responsabilidade de proteção, responsabilidade de orientação, é prestar conta ao Eterno. Quando alguém utiliza uma posição para exigir exaltação, impedir qualquer correção ou diminuir os outros, a autoridade deixa de ser serviço e transforma-se em instrumento de ego.
Em Provérbios 16:18 declara que o orgulho precede a destruição e que a arrogância antecede a queda. Isso não significa que toda dificuldade seja consequência do orgulho. Pessoas humildes também atravessam provações. O princípio é outro. O orgulho cria as condições para a queda, porque impede a pessoa de reconhecer seus limites. O orgulho deixa de ouvir. O orgulhoso não quer dar mais atenção, não quer mais conselho, não aceita ser corrigido. O orgulhoso deixa de ouvir. Como deixa de ouvir, não recebe advertência. Como não recebe advertência, repete os mesmos erros. E, enquanto repete os erros, aproxima-se da queda, acreditando que permanece seguro. Provérbios 11:2 associa a soberba à desordem e afirma que a sabedoria está com os humildes. A pessoa humilde consegue pronunciar frases que o orgulho considera ameaçadoras. O humilde diz: eu não sei, eu não preciso, eu preciso aprender. O humilde diz: eu preciso mais conhecimento. Quem é humilde reconhece e diz: eu estava errado. Quem tem humildade, ele diz: olha, eu errei, me perdoe. Quem tem humildade, diz: olha, ajuda-me, eu preciso compreender isso. Outra pessoa pode realizar isso melhor do que eu. Não é se esquivando e nem se diminuindo, mas é reconhecendo uma posição de humildade. Essas palavras não diminuem ninguém. Pelo contrário, abre as portas para o crescimento. Em 1 Crônica 29, Davi contempla a grande quantidade de recursos oferecido para a construção do templo. Ele poderia ter utilizado aquele momento para exaltar sua liderança ou a sua capacidade de mobilizar o povo. Contudo, Davi reconhece que tudo pertence ao Eterno e pergunta: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Esse é o coração de um mordomo fiel. Davi compreendeu que até aquilo que entregamos ao Eterno foi primeiramente recebido dele. Não damos a Deus algo cuja origem absoluta esteja em nós. Devemos parte daquilo que a sua bondade colocou sob nossa administração. Miqueias 6:8 resume o que o Eterno requer. Ele diz: pratique a justiça, ama a misericórdia e caminha humildemente com seu Deus. A humildade não aparece isolada, ela caminha com justiça e misericórdia. Quem caminha humildemente com o Eterno não usa a espiritualidade para encobrir injustiça. Também não utiliza a verdade como instrumento de crueldade. Quem anda em humildade reconhece sua dependência de Deus e, por isso, trata o próximo com dignidade. Moisés não oferece outro exemplo importante. Moisés vai nos oferecer um exemplo que nos chama a atenção. Em Números capítulo 12, versículo 3, o descreve como um homem extremamente humilde. Em outra versão diz manso. Isso não significa que Moisés fosse passivo ou incapaz de liderar. Ele confrontou Faraó, conduziu uma nação, transmitiu mandamentos e intercedeu pelo povo. Sua humildade não consistia em negar a sua missão, mas em reconhecer que não era a fonte dela. Humildade é firmeza. Humildade caminha juntamente com alguém que tem firmeza. Humildade e firmeza podem caminhar juntos. Uma pessoa humilde pode estabelecer limites, corrigir erros e exercer liderança. O que ela não faz é transformar sua posição em um altar para o próprio ego. Na tradição judaica,
No Pirkei Avot, que é a ética dos pais, diz: preserva o ensino do Rebbe, de que a pessoa deveria ser muito, muito humilde de espírito. Essa fonte pertence à reflexão ética da Mishnah e não ocupa para nós o mesmo lugar da Escritura. Contudo, mostra a seriedade com que o orgulho foi tratado na formação do caráter. No parágrafo 5º, o Talmud desenvolve uma reflexão semelhante. O Eterno não precisa ser impressionado pela grandeza humana. Sua presença se aproxima do coração contrito e humilde, em conexão com Isaías 57:15. Uma pessoa pode possuir conhecimento e permanecer humilde. Pode administrar recursos e permanecer humilde. Pode liderar muitas pessoas e permanecer humilde. A questão não é o tamanho da responsabilidade, mas a posição do coração diante de Deus e diante do próximo. O orgulho diz: subam até mim. A humildade pergunta: como posso servi-los? E é justamente nesse ponto que o exemplo de Moisés nos apresenta a expressão mais elevada da humildade bíblica. Em Filipenses capítulo 2, versículo de 3 a 8, apresenta o Messias, Yeshua, como modelo supremo de humildade. Paulo orienta a comunidade a não agir por rivalidade ou vanglória, mas a considerar o próximo e a cuidar também dos interesses dos outros. Em seguida, aponta para Jesus, para Yeshua, o Messias. O Messias não utilizou sua posição para buscar vantagens egoístas. Ele assumiu a condição de servo, humilhou-se e permaneceu obediente. Isso não significa que Jesus desconhecesse sua identidade. Ele sabia quem era, de onde vinha e qual era a sua missão. Justamente por possuir uma identidade segura, não precisava provar sua importância diminuindo as outras pessoas. Quem sabe quem é e sabe que é amado pelo Pai, não precisa inferiorizar o próximo para sentir que possui valor. No reino de Deus, grande não é apenas quem aparece, grande é quem está disposto a servir. Grande não é quem concentra todos os créditos, mas quem reconhece, capacita e honra os outros. Grande não é quem exige ser tratado como superior. No reino de Deus, grande é quem transforma sua autoridade em cuidar dos outros. O orgulho também pode vestir roupas religiosas. Ele aparece quando alguém transforma reconhecimento em vantagens e até conhecimento bíblico, oração, jejum e títulos, ou uma experiência espiritual em um instrumento de comparação. Quando alguém se vangloria porque ora mais, jejuma mais, ou você tem que me tratar diferente porque olha o meu título, isso é orgulho disfarçado de religiosidade. Em Lucas 18, 9 a 14, Jesus conta a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. A passagem não deve ser usada para desprezar os fariseus nem o judaísmo. O próprio texto esclarece que a parábola foi dirigida àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. O problema era uma espiritualidade alimentada pela comparação. O homem não examinava seu coração diante da santidade de Deus. Ele olhava para outra pessoa e a utilizava como referência para se sentir superior. O arrependimento verdadeiro não pergunta: eu sou melhor do que alguém. Ele pergunta: meu coração está verdadeiramente alinhado com o Eterno? Podemos estar corretos em determinada questão e ainda nos comportarmos com orgulho.
Possuir a verdade não nos autoriza a humilhar os outros. Por isso, esse estudo não deve ser usado como uma lista para identificar o orgulho nos outros. Nós estamos estudando para identificar o orgulho em nós. É preciso começar em mim, em você. Eu não estou aqui nessa jornada para identificar o orgulho nos outros. Eu estou aqui nesta jornada para identificar em mim. Então eu devo perguntar ao meu próprio coração. Você deve perguntar ao seu próprio coração: tenho dificuldade de admitir quando estou errado? Sinto necessidade constante de reconhecimento? Fico incomodado quando outra pessoa recebe a honra que eu esperava? Consigo aprender com alguém mais jovem ou menos experiente? Reconheço publicamente a contribuição das pessoas? Quando sou corrigido, examino a mensagem ou ataco imediatamente o mensageiro? Uso meus dons para servir ou demonstrar superioridade? Tenho coragem de pedir ajuda? Estas perguntas não existem para produzir condenação, mas para abrir espaço ao arrependimento e à nossa transformação. A cura da raiz do orgulho começa quando nos lembramos diariamente do eterno e fazemos da gratidão uma disciplina. Continua quando aprendemos a receber correção sem responder imediatamente. Escutamos, oramos e perguntamos se existe alguma verdade que precisa ser acolhida. Também precisamos reconhecer publicamente a contribuição das pessoas. Compartilhar o crédito não enfraquece a liderança, revela segurança e justiça. Outra prática importante é servir em tarefas que não produzem prestígio. Faça algo útil que talvez ninguém fotografe. Publique ou aplauda você. O serviço oculto enfraquece nossa dependência do reconhecimento. Precisamos abandonar comparações. O chamado de outra pessoa não ameaça o nosso chamado. A bênção do próximo não diminui aquilo que o Eterno reservou para nós. Também devemos confessar nossos erros com clareza. Em vez de dizer, se alguém se sentiu ofendido, nós precisamos aprender a declarar: eu agi de maneira errada, reconheço o dano e peço perdão. Na família, a humildade aparece quando pais, filhos, cônjuges e irmãos conseguem reconhecer seus erros sem utilizar a posição para justificar. Na comunidade da fé, a humildade aparece quando os dons deixam de ser medalhas de superioridade e se tornam instrumentos de edificação. Na liderança, a humildade aparece quando criamos espaço para outras pessoas crescer. No trabalho, a humildade ela aparece no nosso trabalho e nas finanças, conforme Deuteronômio 8 nos ensina que a capacidade de produzir recurso procede de Deus. Por isso, o crescimento deve ser administrado com gratidão, com justiça, com generosidade e responsabilidade. Talvez o Eterno esteja restaurando oportunidades, abrindo portas, concedendo recurso, curando vínculos e ampliando responsabilidade. A pergunta deste dia é: nosso caráter está preparado para administrar aquilo que pedimos? A bênção não deveria elevar nosso coração acima das pessoas. A bênção deveria aumentar nossa gratidão e a nossa responsabilidade com as pessoas. Hoje, separe alguns minutos e reconheça três coisas: um dom que você recebeu do Eterno, uma pessoa que contribuiu para a sua formação e uma ajuda que normalmente passa despercebida. Depois agradeça diretamente a essas pessoas.
Seja específico. Diga de que maneira a contribuição delas fez diferença na sua vida. Escolhe também uma tarefa útil que possa realizar sem buscar reconhecimento. Faça-o como uma oferta de gratidão a Deus. Não somos a fonte, somos administradores. Não somos donos absolutos, nós somos mordomos. Não somos indispensáveis, nós somos participantes. A humildade não apaga os dons que recebemos. Ela impede que os dons apaguem de nossa memória aqueles que os concedeu. Se esta jornada está edificando você, compartilhe esse vídeo, envie para outras pessoas e convide sua família e seus amigos para caminhar conosco. Acompanhe os episódios anteriores e permaneça conosco até o Yom Kippur, porque a última palavra não pertence às ruínas. A última palavra pertence ao Deus que restaura. Vamos orar? Eterno Deus de Abraão, Isaque e Jacó, reconhecemos que Tu és a fonte de toda a vida. Tu és a fonte da sabedoria, da capacidade e da provisão. Perdoa-nos pelas vezes em que o nosso coração se elevou, ressentimos e resistimos à correção. Perdoa-nos quando contamos nossa história como se estivéssemos caminhando sozinhos. Sonda-nos e revela toda forma silenciosa de orgulho, comparação, controle e ingratidão. Forma em nós um coração ensinável, um coração verdadeiro e disposto a servir. Consagramos novamente a Ti nossos dons, recursos, funções e projetos. Que nenhuma capacidade se transforme em vaidade, mas que tudo seja usado para edificar pessoas e glorificar o Teu nome. Coloca em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ensina-nos a servir, a agradecer, a pedir perdão, a compartilhar, a honrar e caminhar humildemente com o Senhor. Essa é a nossa oração hoje e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e eu espero você amanhã no mesmo horário.